Sabe de uma coisa? Na minha época de criança, tinha um teste vocacional, que não era, na verdade, era um teste de habilidades. E meu avô, psicólogo, parte pai, minha avó, psicóloga, minha tia, psicóloga, minha outra tia, psicóloga, minha outra tia também. Então, toda a família do meu pai é uma família de psicólogos. Quando eu cheguei com 8 anos, eu morava em Juazeiro já e voltei em Recife para visitar a família. Não, vou ter que fazer teste vocacional com esse menino para ver o que esse menino vai ser, não sei o quê. Aí me botaram numa sala, 4 horas, assim, no ar-condicionado gelado, meu amigo. E me escrever. E desenho triângulo, desenho árvore, desenho bicho, desenho não sei o quê. Responda a pergunta. Se acontecesse uma situação aqui, você fazia 4 horas escrevendo. Parecia um Enem. Aí ela, pronto, fizeram, fiz. Aí, agora, uma semana depois, a gente volta, que a gente vai analisar. Imagina, uma semana para analisar, né? Hoje a inteligência artificial ia dizer na mesma hora, né? Mas uma semana para analisar. Aí me chamaram, olha, em primeiro lugar, deu o domínio das línguas, o domínio das palavras. Você tem muita habilidade para dominar as palavras. Aí até aí, tudo bem, eu percebia isso um pouco, né? Porque com 6 anos de idade, eu lembro que eu entrei no estúdio de rádio. E tinha um cara no ar, era uma rádio chamada Rádio Anunciação, no Colégio Auxiliador, em Recife. Rádio AM. E eu só lembro que alguém disse assim, põe esse menino no ar, põe esse menino no ar. E quando o microfone abriu, eu tomei o programa do cara. Eu disse, oi, bom dia, não sei o que e tal, estamos aqui na Rádio Associação, eu sou o Guto, não sei o que. E o pessoal ficou assim, eu disse, olha, não sei o que, olha, eu tenho uma música que eu fiz, e é assim, aí eu cantava música, que eu criava. Tem outra, olha, essa aqui é assim, eu cantava. Acabou que toda semana eu voltava com uma música nova e fiquei assim, 6 anos de idade ali. Virou a atração do programa. Eu gostava e ali eu percebi que essa questão da palavra. Aí a minha tia disse, em segundo lugar, deu domador de cavalo. Eu disse, meu Deus, imagina, você chegar 4 horas para esperar o que você ia ser para a vida inteira e ficar uma resposta extremamente, não é ambígua, mas aberta. Você domina as palavras e vai ser domador do cavalo. Eu disse, ou seja, 4 horas jogada no lixo. Porque domador de cavalo não tem como ser, né? Porque eu, primeiro, não tinha proximidade com isso e ficou aquilo na minha cabeça. Porém, eu não entendia que aquele teste era um teste de habilidade, era um teste que lhe direcionava, não é? Então, aquilo que ela falava significava alguma coisa para mim, né? E assim eu fui crescendo. E aí entrei no rádio, 14 anos já entrei no rádio. Assim que eu tive a minha conversão, entrei no rádio e eu fui percebendo o domínio das palavras, né? E pelo fato de ter começado muito cedo na comunicação, eu não tive condições de fazer qualquer tipo de faculdade. Hoje, né? Hoje é que eu estou começando a organizar a minha vida em relação à vida acadêmica e tal. Mas naquela época eu queria fazer. E eu fui ganhando um pouco de casca fazendo mesmo. Então, 14 anos eu entrei no rádio, fui fazendo, e foi indo. Eu lembro que chegou uma época que eu trabalhava na empresa com meu pai e tudo, e estava ganhando até bem na época, era uma empresa, tudo. E eu fui numa palestra. E o cara disse, você quer dar muito certo na vida? Essas perguntas chaves, né? Eu disse, cara, ele é muito audacioso em falar isso. Ele disse, faça o seguinte, pense agora o que as pessoas pagariam para ver você fazer. Aí, na hora, esse cara, do nada, numa palestra em Sebrae, ele pôs um coração de Jesus na tela. Pá! Aí ele, tá vendo esse cara aqui?
ele só conquistou o mundo porque ele percebeu o que as pessoas eram capazes de parar para ver ele fazer. Né? Aí ele fecha o olho. O que é que as pessoas pagariam para ver você fazer? Aí eu disse, já veio na minha mente, falar. Eu acho que as pessoas pagariam para me ouvir falar. Seja numa palestra, ou seja conversando e tal, não sei o quê, e tudo, né? Aí saí daquele lugar, pedi demissão. Pai, estou indo embora. O que está acontecendo? Você está ganhando bem e tal, não sei o quê. Eu não quero isso mais para a minha vida. Não é isso. O que você vai fazer? Você estava trabalhando em quê mesmo? Eu perdi. Era uma empresa de prestação de serviço. Eu tinha que estar lidando com funcionário, demitindo, admitindo, gerenciando uma empresa. Estava ganhando bem. Para aquela época, estava ótimo. E todo mundo não entendeu. Eu disse, eu vou viver a vida, eu vou procurar fazer o que é de mim. O que é? Ganhar a vida falando. Aí eu comecei a investir no rádio, correr atrás, tudo. Fui dar aula, falar. Eu fui falar. Aí, depois de um tempo, quando eu estava dando aula, eu lembro desse dia, num colégio, que não era um colégio que eu era professor, da aula, porque, assim, mesmo sem ter nenhuma faculdade, eu dei aula em ensino médio por um tempo. Um padre da diocese disse, você pode dar aula no ensino médio, mas eu não tenho graduação. Aí ele redigiu uma carta de notório saber e entregou na direção dos colégios ligados à diocese. Ele disse, olha, esse rapaz eu quero que seja professor e eu assino pelo notório saber dele. E ele assinou e eu comecei a dar aula no ensino médio pela essa carta desse padre que era muito influente. Hoje ele é bispo. Né? Um abraço para o meu querido Dom Edmilson, bispo de Tianguá. Devo muito a ele por ele sempre acreditar, né, no meu apostolado. Então, num dia, eram 3 salas de primeiro ano, 3 salas de segundo ano, cada uma com 30. Então, 3 vezes 3, 90, mais 90, 180, 180 mais 90, 270. Eram 270 alunos de ensino médio, ao mesmo tempo, dentro de um salão. E a diretora, sentada, porque ela questionou, você não vai dar aula com todo mundo junto, é impossível. É impossível você fazer uma hora, esses meninos, não tem como juntar. Eu disse, não, pode pôr, vamos fazer, está tranquilo. E foi 1 hora, todo mundo em silêncio, e depois fizemos um momento de oração, e depois cantamos e tal. Aí, naquele dia, claro, não estou menosprezando aqueles jovens, não é isso. Veio a frase, domar cavalos. Não é? Ou seja, o sentido de ter ali pessoas domadas com o domínio da palavra. Naquele dia, eu me encontrei, literalmente, naquilo que aquele teste vocacional falou. O domínio pelas palavras. Eu resumi tudo ali. E hoje é impressionante que aquela decisão daquele coração de Jesus que apareceu ali mudou totalmente a minha vida. Porque eu sustento a minha casa, a minha família, falando. Chegou até época, Magna, que eu falava 8 horas por dia, sem parar. Eu dava aula a manhã inteira, eu dava aula em 13 escolas. 13 escolas. Era um rodízio de praticamente 2 escolas por dia para poder dar 13 escolas para eu assumir uma aula em cada escola por semana. Então, eu falava a manhã inteira, sem parar, ia para o rádio, falava mais 2 horas de programa e à noite era sempre pregação. Então, eu chegava a falar de 7 a 8 horas por dia. Eu peguei um negócio, não foi, amor? Eu fiquei sem falar um tempo, né? Fiquei sem falar. Deu um estresse nas cordas vocais. E eu falo isso para as pessoas. Eu poderia ter enveredado para outros caminhos. Mas como foi importante essa percepção de habilidade, que agora, o ensino médio tem isso agora, né? Por habilidades e tal, não sei o quê, e tudo. Competências e habilidades, que eu acho isso muito legal se souber aplicar. Porque, para mim, funcionou muito ter decidido a vida pelas competências e habilidades que eu tinha, né? E sou muito feliz por isso, porque hoje eu ganho a vida
com aquela percepção daquele teste vocacional. Não que tudo depende de um teste vocacional. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo claro. dizer? De domar pelas palavras. Então, numa pregação, num lugar, num podcast, né? Quantas vezes que a gente escuta, né? E isso eu louvo muito a Deus. Guto, o podcast passa 1 hora e pouca e quando a gente menos espera, acaba, né? Então, realmente... Você está domando um monte de cavalo, Fela. não estou chamando ninguém de cavalo. Ninguém tá eu não quis chegar a isso. Brincadeira. Aquele lado animal que todo ser humano tem, de Isso. dispersão. Às vezes eu falo assim, eu vou assistir só um pouquinho aqui. Quando eu vejo, já fui. Aí começo a fazer outra coisa, deixo ligado, vou fazendo, lavando uma louça, ajeitando uma coisa, mas é envolvente, né? É envolvente e a gente vai realmente... Mas é por daí que veio essa questão de domar cavalo. Que bacana, Guto.